Fala galerinha, professor Igor falando. Nessa aula a gente vai fazer uma questão do Enem 2021, primeira aplicação. Para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 quilômetros uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave A capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,2 litro por quilômetro por passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais que o modelo A e consumindo 10% a menos de combustível por quilômetro por passageiro. A quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação à do modelo de aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é. Veja, eu tenho duas maneiras de fazer essa questão. Uma maneira seria usando todos os dados que tem aí. 2.000 quilômetros entre as cidades, a aeronave A, a capacidade dela é 200 passageiros, gasta 0,02 litro por quilômetro por passageiro e resolveu trocar por uma aeronave B que transporta 10% de passageiros a mais e consome 10% a menos de combustível por quilômetro por passageiro. Né? Você faz o cálculo de tudo, vê quanto gastava antes, quanto gasta depois, e depois vê o percentual. Vamos fazer dessa primeira maneira? Ó, são 2.000 quilômetros. São 2.000 quilômetros. Isso aí não vai mudar, né? E a aeronave A, ela é capaz de transportar 200 passageiros. São 200 passageiros. A um custo de 0,02 litro por quilômetro por passageiro. Então, veja, ó, vamos pensar comigo, é 0,02 litro por quilômetro por passageiro. Então, se é 0,02 litro a cada quilômetro, então, em 2.000 quilômetros, ela vai consumir 0,02 vezes 2.000 por passageiro, e são 200 passageiros. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, 0,02, eu posso escrever como 2 dividido por 100, vezes 2.000, vezes 200. Posso simplificar aqui o 0 com o 0. E aí, vou ficar com quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, com mais 3 zeros. Então, vão ser consumidos 8.000 litros. Né? A aeronave A consome 8.000 litros aí de combustível. Agora, bora lá. A aeronave B, ela vai consumir o quê? Primeiro que ela vai ter 10% a mais de passageiros, né? 10% de passageiros a mais. Então, 10% de 200 é 20. Então, a aeronave B vai ter 220 passageiros. Só que vai consumir 10% a menos de combustível por litro por passageiro. Aí, o que eu posso fazer? Em vez de calcular 10% disso, que 10% disso aqui vai dar um valor bem quebradinho, né? Vai ficar 0,002. Eu vou fazer o cálculo como se tivesse esse consumo e depois eu tiro 10% desse consumo no final. Ok? Então, vamos fazer o cálculo com o 0,02 mesmo. Ó, ele vai ter, ó, se fosse o mesmo consumo do outro, né? 0,02 vezes os 2.000 quilômetros continua o mesmo, vezes 220 passageiros agora. Fazer a mesma conta, ó, 2 dividido por 100, vezes 2.000, vezes 220. Aí, vou cancelar 2 zerinhos também. Cancelar esses dois com esses dois, ó. Aí vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 22 vai dar 88. E mais 2 zeros, que é esse 0 e esse 0. Então, 88 mais 2 zeros, ó, 88 mais 2 zeros litros. Isso se consumisse a mesma coisa, só que ela tem um consumo de 10% a menos, né? 10% a menos de consumo. Então, ó, 10% de 8.800 é 880. 10% é só dividir por 10, né? Então, eu vou consumir 880 litros a menos.
Então, quanto que vai consumir, na verdade? 8.800 menos 880, né? Se quiser fazer a continha, nada para nada, nada. 8 para 10 vai dar 2. Aí isso aqui vai ficar 7, né? Aí 8 para 17 vai dar 9. Isso aqui vai ficar 7. 7.920 litros. 7.920 litros. Esse aqui vai ser o consumo. O consumo total, né? Então, você vê, o consumo total, ele reduziu. Porque era 8.000, agora é 7.920. Então, ó, é 10% menor, 1% menor. Então, não é igual, não é 1% maior, não é 11% maior. Então, vai ser menor. Agora, quanto a menos? Quanto a menos? São 80 litros a menos, né? 8.000 para 7.920 são 80 litros a menos. E aí, 80 representa quanto de 8.000? 80 representa quantos por cento de 8.000? Para saber quantos por cento um número representa de outro, é só dividir um pelo outro e o resultado multiplicar por 100. Aí vai 3 zerinhos embora, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 8 dividido por 8 vai ser 1% a menos, né? Então, ele vai consumir 1% a menos. Gabarito, portanto, vai ser a letra B de bola. Agora, aquilo que eu falei, se você não quisesse usar os dados que eu tenho aqui, é só você pensar o seguinte, ele vai ter 10% a mais de passageiros, então ele iria aumentar o consumo em 10%. Só que, por outro lado, ele vai ter um consumo, a máquina, né, o motor, digamos, do avião, ele tem um consumo de 10% a menos. Então, você vai dar 10% de aumento por conta dos passageiros e 10% de redução por conta do consumo. Então, você pensa, ó, o consumo era um valor C qualquer, que a gente sabe que é 8.000, mas eu não estou interessado em calcular. Aí você vai ter um aumento de 10% por conta dos passageiros, aumentar 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1,1, e, simultaneamente, você vai ter uma outra redução de 10%, porque o motor consome 10% a menos. Então, você vai multiplicar por 0,9. Professor, não entendi não. O que é esse 1,1? O que é esse 0,9? Ó, 1,1 é um aumento de 10%, porque é como se fosse 110% do que eu tinha, né? 110%, é 100 mais 10%, 110% do que eu tinha. E o 0,9 é uma redução de 10%. Se você reduz 10%, você vai ter 90% do que você tinha. Aí, ao multiplicar esses dois números, veja, quanto é que vai dar aí? 1,1 vezes 0,9. Ó, 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes 1 dá 9, 0 vezes 1 dá 0, 0. Isso aqui vai dar 990, duas casas. Então, isso aqui vai ser 0,99C. E aí, o que é que representa 0,99? É 99%, né? 0,99 é a mesma coisa que 99% de C. Ou seja, era C, passou a ser 99% de C, quer dizer, ele está consumindo 1% a menos. Professor, muito mais fácil fazer dessa forma do que fazer essa conta toda. Só que quem não tem uma certa facilidade com matemática, prefere usando os valores que foram dados na questão. Essa forma é mais prática, mas é mais difícil de entender. Então, se você tiver facilidade com matemática, você faz nesse formato, né? Se você não tiver facilidade, você usa os dados que foram fornecidos na questão. Agora, a questão poderia omitir esses dados, né? Ele poderia simplesmente dizer, ó, você tem um avião B que tem 10% a mais de passageiros e consome 10% a menos de combustível por passageiro. Aí, nesse caso, você ou atribuiria valores, né? Ou então você teria de obrigatoriamente fazer nesse formato aqui. Beleza? De todo modo, gabarito aí é a letra B de bola. Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.